Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai ler o capítulo 10 de 1 Reis, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pela sua presença, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, pela sua sabedoria, pela sua provisão e pela sua proteção. Pai, ensina-nos a amar o Senhor, a estar na tua presença. Ensina-nos, Senhor, a lidar com a vida, com as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 10 e vai falar da visita da rainha de Sabá. Então começa assim. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores, uma grande comissão, e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos altos funcionários e a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Tudo isso a deixou de boca aberta e muito admirada. Então, ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores. Cadê? Do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas? Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao teu lado. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos em 1 Reis 10, falando da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Estamos no versículo 8, ó. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios, né? Porque nesse tempo ele já escrevia os provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que se tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. É verdade que Salomão não era para ser rei, afinal de contas ele tinha irmãos mais velhos. Então o fato dele ser rei já é pela glória e graça de Deus com o pai dele, o rei Davi, tá? Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ela era etíope, tá? Provavelmente ali da Arábia, mais ou menos ali, e eles eram muito bons em fazer especiarias. Então esse é, né, o diferencial, porque eles faziam especiarias. Então especiarias é canela, cravo, açafrão, todo tipo de tempero, tá? Todo tipo de tempero, coisas assim, tá? Cúrcuma, que mais que é especiarias? Pimenta, esse tipo de coisas que precisam ser secado, moído, tá?
esses tipos de temperos, né? Então eles eram especialistas em fazer isso e a conservação disso, tá? Então ela entregou ao rei. Aí, ó, os navios de Irão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimão para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e seus servidores voltaram para Sabá, sua terra. O que acontece? Reis trocam presentes. Ela trouxe ouro, ela trouxe especiaria, né? Ela deu presentes ao rei e o rei deu presentes a ela, tá? Então é normal. Acontece que vai se dizer na literatura que a rainha de Sabá pediu um filho ao rei Salomão, ou o rei Salomão se encantou ali com a rainha de Sabá, e os dois tiveram um filho que consequentemente vai ser, ele vai ser rei, né? Vai se tornar líder do povo lá etíope. Isso é uma literatura fora da Bíblia. A Bíblia não fala sobre o relacionamento da rainha de Sabá com Salomão. Porém, o rei Salomão teve muitas mulheres, 300 concubinas, várias esposas. Pode ser, ele era um homem bonito, ele era um homem sábio, ele tinha o fogo do Davi. Pode ser que ele tenha ficado com a rainha de Sabá? Pode. Ela era uma mulher solteira? Não sabemos. Não se fala se ela era solteira ou não. Fala que ela foi casada com Salomão, mas isso é lenda, não está especificando de fato. Então, assim, pode ter acontecido? Pode. Pode não ter acontecido? Pode também não ter acontecido. Então, enfim, o que a Bíblia relata é que ela foi lá buscar sabedoria e provavelmente um parceiro comercial, tá? Porque a maneira da tradução, ela estava não só investigando ele com historinhas, né? Enigmas. Não, ela estava investigando se ele era um parceiro comercial para poder fazer negócios entre os países ali, né? Entre as regiões deles. Agora, o fato deles ficarem juntos ou não é história não comprovada pela Bíblia de fato, tá? Então, ó, aí o versículo 14 vai falar assim: todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 24 mil quilos de ouro. Isso vai dar, assim, em torno de quase 1 bilhão, tá? O Salomão, ele recebia por ano, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Quase 1 bilhão. 1 bilhão, imagina 1 bilhão de reais, né? É muito dinheiro. Então, Salomão era muito rico. Salomão foi o rei mais rico que houve na face da terra. Só que como não se perder em meio a tanta riqueza? É difícil, é muito difícil um cara não se perder em meio a tudo que ele pode ter. Pode ter qualquer mulher, pode ter tudo, né? Uma pessoa que pode ter tudo, é difícil ela não se perder entre esse tudo, né? Depois a gente fala sobre isso, ó. Aí, vem aqui, 14, tá? 1 Reis 10, 14. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Quase um bilhão, tá? Quase 1 bilhão. Além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e do imposto pago pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos na sala do Líbano, no palácio dele, até porque não era usado em guerra. Houve também pouca guerra no tempo dele. Lembrando que ele fazia muitos acordos comerciais, né?
e houve um tempo de paz. Salomão também mandou fazer um grande trono. Aqui começa um detalhe muito importante da história de Salomão. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e ouro puro. O trono havia 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e do lado de cada um dos 2 braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono igual a esse. Ele faz um trono para ele julgar o povo. Mas Salomão começa a se perder no meio dessa situação toda. Você vê que no trono dele há figuras ilustrativas, tá? Aqui, a hora que eu li isso, começa a se ver figuras ilustrativas no trono dele. Touro, leões, talvez uma referência aos ídolos daquelas mulheres todas que ele teve. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Porque ele vai ter muitas esposas, ele vai ter 300 concubinas. Você vê que ele não tem muito apego emocional. Um homem que tem muitas mulheres, ele não tem apego emocional. Talvez por uma ou outra, mas é muito raro. Como ele deita muito em várias camas, ele não consegue se apegar emocionalmente. E um homem sem apego emocional não tem apego à família. Então, um homem que não tem apego à família não tem alicerçado a base, tá? Então, ele vai se perder pelos ídolos dessas esposas e dessas concubinas, obviamente. Mas tem mais coisa aí no texto. Eu creio que no texto vai ter mais coisa. Mas esse trono aqui, quando ele faz para ele, é muita glória. É muita glória. O cara tem muita glória. Seria difícil mesmo ele não se perder em toda essa glória. Vamos lá, ó. Aí fala aqui, no 21. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Ou seja, tinha tanto ouro que prata era sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. Esse Irão é genro dele, é sogro dele, tá? O Irão, o rei Irão. Então, a frota dele viajava junto com a do sogro. O rei Salomão era mais rico e mais sábio que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ver a sabedoria. Meu Deus. Deixa eu terminar de ler aqui, peraí. E pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. A sabedoria que Deus tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Todo mundo que chegava trazia coisas ao rei. Era normal o rei receber, tá? Então, Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tanto cedros como figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá.
Ou seja, era muito simples, a cidade era muito rica, né? Todo Israel era ali em volta do rei, era rico. Os agentes do rei controlavam as importações de cavalo, de Músere e da Sicília, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Uma coisa Deus não queria, que eles voltassem ao Egito. Ele foi lá e casou com uma mulher egípcia, né, uma rainha egípcia, a filha do faraó. Ele negociava carros, né, de guerra, porque ele detinha ali muitos carros de guerra, até para mostrar que Jerusalém era uma grande potência. Porém, os carros de guerra remetiam ao Egito, né? E Deus não se agradava disso. Também os cavalos, né? Uma grande frota de cavalo que também remetia ao Egito. Então, fazendo o que era certo, Salomão foi se desviando sem perceber. Muitas vezes a gente abre algumas concessões na nossa vida que parecem simples, né? Tipo, só um copinho. Eu tô aqui com a galera, só um copinho de cerveja, né? Só uma social. Às vezes alguns amigos, né, que não deveriam estar no nosso meio. Mas ele é tão legal, ela é tão legal. Então essas concessões que a gente vai fazendo, vai abrindo brechas para mais coisas, tá? Mas fora isso, o fato de Salomão ter muita coisa, isso foi corrompendo o seu coração. Porque quando você tem muita coisa para administrar, você vai deixando a casa do Senhor de lado, tá? Você vai deixando a adoração de Deus de lado, né? Sabe aquele tipo de pessoa que ora, Senhor, me dá. E quando finalmente Deus abençoa com a bênção, ela deixa um Senhor, porque ela tem que cuidar, né? Tem até uma parábola que o Senhor manda buscar pessoas, né, para a festa dele. Tchau, mãe. Manda buscar pessoas para a festa dele e a pessoa fala, eu casei agora, eu não posso ir, eu tenho que cuidar do meu casamento. Eu comprei um terreno, eu tenho que cuidar do terreno. Ou seja, quando as pessoas recebem aquilo que elas pedem ao Senhor, elas simplesmente abandonam o Senhor, porque elas precisam cuidar daquilo que o Senhor deu. Já parou para pensar que hoje você tem a família que tem, você tem as coisas que tem exatamente porque Deus te deu? Rafa, como eu sei que Deus me deu? Tá bom, então vamos fazer uma pergunta para você. Se acaso você passar 6 meses, 1 ano de cama, teu cônjuge vai te olhar da mesma forma? Teus amigos serão mesmos? Teu trabalho e a tua vida financeira vai ser a mesma? Se você ficar 1 ano acamado, como vai ser o ambiente à sua volta? Vai ser o mesmo? Vão ser os mesmos amigos bacanas? Você vai ter a mesma situação financeira? O seu cônjuge ou seu namorado, sua namorada, vai ser a pessoa que vai cuidar de você, bacaninha, vai te olhar com o mesmo olhar de amor. Do que você tem hoje, se uma pessoa tão importante para você morrer, a vida que você tem hoje, e a pessoa mais especial, pensa na pessoa mais especial, e ela morrer, sua vida vai ser a mesma? Entende como é Deus que segura a nossa vida? Porque se você não tiver saúde, a única coisa que você vai desejar na face da terra é ter saúde. E eu garanto que você vai pedir até para Deus.
Você pode pedir para quem for a sua religião, mas você vai lembrar de Deus. Porque o que nos mantém com todas as coisas que temos é o nosso estado de vida. É ter saúde, é estar em pé. E isso naturalmente Deus já nos deu. Isso naturalmente foi nos dado gratuitamente, o dom da vida. Isso já provém de Deus. A gente já deveria agradecer a Deus pelo dom da vida. E o restante que Ele vai nos acrescentando não provém dos nossos esforços. Eu sou muito bom porque eu estudei. Quem te deu inteligência? Lembrando, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Lembrando que para ter inteligência você precisa de um cérebro. E para ter um cérebro você precisa que ele funcione. Isso já foi dado por Deus. Para se relacionar com o outro, você precisa de um corpo. E isso já foi te dado por Deus. Tudo começa no primeiro, no dom da vida que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos já provém de Deus. E nós não agradecemos isso. Ou então nós nos ocupamos com outras coisas sem dar o devido valor a Deus. Porque lembrando que nós só temos um bom casamento, seja, né, o nosso cônjuge, porque nós podemos ter uma conjunção carnal, física. E se você não puder? Se você passar 2 anos inútil, em cima de uma cama, acamado com uma doença, seu cônjuge vai olhar para você da mesma forma? Seu cônjuge vai cuidar de você da mesma forma, com todo amor? Já parou para pensar? Se por 2 anos você ficar completamente inútil, entende? Então tudo que nós temos não é do nosso braço. E se foi do teu braço, com a tua força, será que isso permanece? Se você ficar 2 anos inútil numa cama, isso vai permanecer? Para estudar você precisa de inteligência, e aí a gente cai no cérebro. Para ter um relacionamento, né, íntimo, você precisa de boca e do resto do teu corpo, que isso já foi te dado por Deus. Para ter filhos, você precisa do biológico, isso já foi dado por Deus. Meu filho não é biológico, você precisa do amor, dos sentimentos, e isso já foi te dado por Deus, porque você tem um corpo. Para tudo você precisa do teu corpo, para viver você precisa do teu corpo, e isso já foi te dado por Deus. O dom da vida já foi te dado por Deus. Quem formou os teus ossos no ventre da tua mãe? Entende? Então muitas vezes a gente se distancia de Deus achando que tudo é na força nossa. Para que eu preciso de um Deus? Se eu corro atrás das minhas coisas, eu trabalho, eu me relaciono, tudo que vem desse depois vem, matéria, vem de Deus. Primeiro Ele te fez, primeiro Ele te deu saúde, primeiro Ele te deu a vida, para depois você ter as outras coisas. Então é importante a gente olhar para Deus, porque num passe de mágica tudo isso se desfaz. Tudo é vaidade. Como mesmo vai dizer Salomão, tudo é vaidade. Se você ficar 2 anos acamado, seus amigos não serão os mesmos. Não sei, espero que sim, que você tenha sorte, mas talvez o seu cônjuge não olhe com o mesmo olhar de amor para você. Os teus filhos serão cuidados por outras pessoas. Talvez você não tenha nem a condição de ficar próximo deles. E você vai ter que contar com o amor de outras pessoas. A tua casa e o teu trabalho talvez não seja a mesma coisa. Então, para pensar, o que de fato você tem? Senão o dom da vida. E apenas isso porque foi te dado. Que Deus te abençoe, bom dia. E não esquece, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo veio dele. Então o adore, se renda a Deus, tá? Porque sem
isso que a gente chama de vida, o que você teria? Exatamente o que você teria pelas suas mãos, né? Deus te abençoe, bom dia, tchau, fica com Deus, hein?